my guests once again. Bom, agora nós vamos ver a apresentação do tema a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. Um estudo sobre o Instituto do Repouso Semanal Remunerado no Comércio Carioca. É a Eleonora que vai apresentar o trabalho. Boa noite. Meu nome é Eleonora, eu sou formada por aqui pela faculdade, fazia parte do grupo Configurações Institucionais e Relações de Trabalho. Hoje estou no mestrado e esse trabalho foi apresentado na jornada de 2008, foi a minha primeira entrada, incursão na pesquisa, e sempre me chamou a atenção a questão do tempo do trabalho. Porque quando não se pode mais reduzir salário, investe-se no tempo do trabalhador. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era o trabalho aos domingos e nos feriados. E por isso eu resolvi pesquisar dentro do marco, né, das configurações institucionais, dos desenhos, como se deu a mudança de um costume arraigado, que era o descanso semanal, preferencialmente aos domingos, a situação que nós temos hoje do trabalho aos domingos plenamente generalizado e nos feriados também. Eu vou seguindo por aqui. Bom, o objetivo do trabalho era esse, compreender a reconfiguração, né, desse Instituto Repouso Semanal Remunerado no panorama jurídico. Só que para isso eu fiz um recorte temporal e local. Se diz respeito ao comércio no Rio de Janeiro, ou seja, comércio carioca, e o prazo é entre 2000 e 2008. Tá? Os objetivos específicos seriam examinar as alterações legislativas, o tratamento que os sindicatos dos trabalhadores e das classes econômicas dão ao tema, e também as instituições, como o Poder Judiciário se comporta frente a essas alterações, como o Legislativo, o Executivo. Cada um dos atores envolvidos está se comportando diante disso. Então, para fazer essa pesquisa, eu tive que recorrer às seguintes técnicas. Eu fui para a internet, basicamente, e fiz levantamentos de legislação federal, estadual, municipal e da jurisprudência. Fiz pesquisa também no site da Câmara, do Senado, para pegar essas legislações, as discussões, pareceres, muitos debates que aconteceram entre os deputados e os senadores sobre o desrespeito à legislação que estava havendo. Também fiz um levantamento nas convenções coletivas negociadas entre as categorias envolvidas. No site do IBGE eu fui à pesquisa mensal do comércio e à pesquisa anual do comércio, porque um dos motivos alegados para fazer a reconfiguração era o aumento das vendas, então uma das coisas que eu quis saber se realmente tinha atingido esse objetivo. E fiz o levantamento teórico, né, bibliográfico, histórico e tudo. Mas nesses levantamentos todos, nós definimos algumas balizas teóricas. Então, para nós, né, a perspectiva que a gente vai ver nesse trabalho é que os direitos sociais, eles são a materialização do princípio da justiça social. E também correspondem a reivindicações das classes menos favorecidas, ou seja, é uma visão tutelar. O direito social, ele vem para tutelar classes menos favorecidas frente ao Estado. Descanso semanal, eu peguei o conceito do Maurício Delgado, que é lapso temporal de 24 horas consecutivas, situado entre os módulos semanais de duração do trabalho do empregado, coincidindo preferencialmente com o domingo, em que o obreiro pode sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade perante o empregador, com o objetivo de recuperação e implementação de suas energias e aperfeiçoamento em sua inserção familiar, comunitária e política. Então, a fundamentação para que exista
um repouso aos domingos é uma fundamentação não só de reposição energética do trabalhador, como uma máquina que precisa descansar para produzir melhor, que foi por um tempo esta fundamentação, mas também é uma forma de materializar outros direitos sociais, como a vida familiar, como o direito ao lazer, como o direito à educação, à instrução do trabalhador, fora o próprio repouso em si. Devido à escassez de tempo para apresentação na jornada, que a gente é limitado a uma apresentação de 10 minutos, eu fui obrigada a cortar toda a parte de feriados da pesquisa, que foi extensa, mas eu consegui até colocá-la na minha monografia. Mas aqui também, por questão de tempo, eu não vou abranger os feriados, vou falar somente do domingo. Tá? Então, o domingo, como começou a tradição do repouso aos domingos? Começou com a tradição bíblica, né? Do 7º dia, Deus descansa. E aí, todas as religiões que se fundaram na Bíblia, nos antigas escrituras, elas têm esse costume de repousar ao 7º dia. Os muçulmanos repousam às sextas, os judeus aos sábados, e a tradição cristã, da qual nós fazemos parte, é aos domingos. Esse costume ele foi se arraigando em todos os países, né, que tem essa tradição cristã. Porém, com o advento do capitalismo, essa tradição começou a não ser muito respeitada. Em 1758, nós temos notícia de um movimento do pastor John Wesley, era o fundador da Igreja Metodista, no qual ele chama a população a se manifestar contra a violação do dia sagrado ao domingo, principalmente pelos comerciantes, que faz parte justamente do nosso, né, marco aqui conceitual. A partir daí, esse movimento do pastor John Wesley, ele se propaga na Europa de uma forma impressionante e vem, inclusive, refletir-se aqui no Brasil. Chegando aqui no Rio de Janeiro, em 1866, começa-se um movimento de reivindicação do domingo para o comerciário, que era nessa época chamado caixeiro, poder frequentar a missa. Porque a situação do caixeiro era a seguinte: ele morava na casa do patrão, eram portugueses que vinham, crianças ainda, para a casa do patrão, moravam dentro da casa do patrão, e não tinham limitação de jornada, não tinham repouso, estavam 24 horas sob a vista do patrão. E sob a promessa, sem receber salário, eles tinham a promessa de que um dia, no futuro, eles ou ficariam sócios do patrão naquele empreendimento, ou receberiam uma quantia suficiente para que se tornassem patrão. Então, a profissão de caixeiro era a única profissão ainda no Brasil que permitia uma mobilidade social. E, por isso, eles aceitavam essas circunstâncias, as situações. Com a entrada também do capitalismo mais feroz aqui no Brasil, o que acontece? Começou a se proletarizar a profissão do caixeiro. Eles começaram a perceber que não iriam ter mais essa ascensão social, porque começaram a entrar aqui no Brasil os grandes magazins e as grandes lojas, né? E eles começaram a perceber que eles estavam se tornando proletários. E nessa época começaram a reivindicar limitação de jornada e também o repouso semanal, aos domingos. Aí a fundamentação que eles usavam é que eles gostariam de ir à missa. Bom, essa campanha tomou corpo, cresceu e ficou conhecida como a campanha do fechamento das portas. E Fabiane Popiniges, ela fez uma excelente pesquisa sobre esse movimento, sobre toda a participação política que saiu daí para os caixeiros se tornarem um grupo político muito forte, inclusive na época da independência, na época do FICO, e foram os primeiros, a primeira classe trabalhadora a ter direito a voto, a ser votada, a participar das decisões políticas no Rio de Janeiro.